Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações pra você, torcedor. E é claro, no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, aquela vitória contra a equipe do Botafogo, uma vitória que alegrou os torcedores vascaínos e deu muita esperança a cada torcedor. Um Vasco muito bem, um Vasco fora da zona, Luxemburgo dando outra aí cara à equipe vascaína. E é claro, vamos falar sobre tudo, trazer as últimas novidades, falar sobre Benítez, falar sobre os treinamentos, tudo que está acontecendo para você ficar informado com todas as notícias do seu time do coração. Então, torcedor, se você quer ficar sabendo de tudo que acontece com o Vasco da Gama, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação. E vou também pedir para você deixar o seu like em homenagem à vitória do Vascão ontem. Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos trazer as últimas notícias do nosso Gigante da Colina para você, torcedor, falar tudo que tá rolando e, é claro, falar sobre o jogo de ontem, um jogo importantíssimo, uma vitória gigantesca do Vasco contra a equipe do Botafogo, um 3-0 aí num clássico, né? Algo que não acontecia desde 2010, a última vitória de mais de 3 gols em um time carioca, em um clássico do Rio de Janeiro, do Vasco, a última vez aconteceu em 2010, então realmente a gente vê que o time está voltando, a gente vê que realmente o Vasco está ficando com cara de Vasco da Gama, que aquele Vasco de Ricardo Sapinto, aquele Vasco de Abel Braga, aquele Vasco no final da era de Ramon Menezes, não era um Vasco com cara de Vasco, e isso está sendo implementado com o Vanderlei Luxemburgo. É um cara que conhece muito o Vasco, e é um cara que com certeza, sem dúvida nenhuma, tem muita qualidade como treinador, e a gente tem visto isso. A gente tem visto uma grande melhora e a gente tem visto um novo Vasco voltar a aparecer. Um Vasco que briga, um Vasco que corre, um Vasco que sempre busca a vitória. Isso alegra o torcedor, isso sem dúvida nenhuma dá muita esperança ao torcedor vascaíno. E ontem, Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista coletiva e falou sobre diversos assuntos. Ele falou uma frase que é muito importante para mim e mostra a competência, a qualidade e a inteligência do treinador em ganhar o vestiário, né? A gente jogo a jogo vê que o Vanderlei Luxemburgo é um treinador, é claro, com muita qualidade, mas o que ajuda o trabalho de Vanderlei é ele ter o seu vestiário em mãos, é ele ter os jogadores, ter a confiança, né, de cada jogador. E ele ontem, ao longo de sua entrevista coletiva após o jogo, falou o seguinte: enalteçam os jogadores, porque eles estão merecendo ser enaltecidos. Isso ele falou, né, para os torcedores irem nas redes sociais dos jogadores, falar, dar apoio cada vez mais aos jogadores do Vasco e enaltecê-los. E isso é algo que mostra que Vanderlei tem o vestiário em mãos e quer ter cada vez mais a confiança dos jogadores, pois ele está pedindo para os torcedores irem até as redes sociais de cada jogador do Vasco e elogiá-los. Isso mostra competência, trabalho e inteligência para manter o vestiário em suas mãos. Falou também, é claro, sobre a briga de Leandro Castanho e Iago Pikachu, que foi algo que durante o jogo, é claro, o torcedor fica meio tenso, mas é algo que dá muita alegria, tanto ao torcedor como ao treinador, porque mostra que é uma equipe que quer vencer, mostra que é uma equipe que quer lutar para ganhar até o último minuto de jogo. O Vasco ali, se eu não me engano, estava vencendo já por 2-0, mas hoje assim o Pikachu deu uma bronca no Castan por conta de um erro no sistema defensivo. E é isso que o torcedor quer, é a vontade de vencer, é vontade de lutar e é vontade de ganhar. Muito importante, uma vitória importantíssima que dá. O Luxemburgo aí tá conseguindo dar outra cara ao Vasco da Gama. Foi ali uma das melhores partidas do ano do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma do ano dessa temporada. A última vez que o Vasco tinha ganhado de 3-0 foi contra o Ceará por 3-0, porém foi um jogo que teve gol de Ribamar, teve gol de Cano, mas o Vasco estava jogando muito mais no contra-ataque, né? Esse não, o Vasco estava impondo o seu jogo, o Vasco estava partindo para cima, o Vasco estava trocando bola com um esquema tático impecável. Então realmente foi, sem dúvidas nenhuma, o melhor jogo do Vasco desse ano que passou de 2020 e esse novo ano de 2021 que deixa o torcedor muito alegre. E como a gente está falando do jogo de ontem, a gente tem que falar de Henrique.
Henrique aí, um jogador que veio da base do Vasco, muitas vezes muito contestado pelo torcedor vascaíno, né? Muitos torcedores aí batem no Henrique, eu também bato no Henrique, mas a gente não tem outro lateral esquerdo melhor no momento que ele. E por conta disso, ele é o titular, mas ele a cada jogo que passa vem mostrando que tem sim condições de ser titular do Vasco da Gama, e a cada jogo que passa ele mostra muita evolução. E ontem foi mais um jogo desse. Ontem foi mais um jogo que o Henrique tirou uma bola em cima da linha. E a gente tem a análise de Henrique no jogo de ontem. Ele fez uma assistência, um corte em cima da linha, 2 passes decisivos, uma grande chance criada, 2 desarmes, um chute bloqueado, 2 cortes e uma interceptação. Então volto a repetir. A cada jogo que passa, o Henrique mostra um melhor futebol, mostra uma evolução. Um jogador que veio da base do Vasco, um jogador que tá realmente, né, tem algo em torno de 24 anos, 23 anos, mas a cada jogo que passa mostra evolução, sem dúvidas nenhuma. Nas mãos de Vanderlei Luxemburgo, vai evoluir muito e ajudar aí a equipe do Vasco da Gama. Já que a gente tá falando em Henrique, já que a gente tá falando em jogador da base, é algo que com certeza chamou a atenção dos torcedores vascaínos no jogo de ontem, porque ontem o Vasco tinha vários jogadores que vieram da base do clube. Era Caio Tenório, o próprio Henrique, Andrei, Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, Gabriel Peck e Thales Magno. Ao todo eram 8 jogadores do Vasco, 8 jogadores da base do Vasco que estavam dentro de campo. Então é algo que sem dúvida nenhuma chama a atenção do torcedor vascaíno, chama a atenção da mídia. Inclusive ao longo da transmissão, o próprio narrador falou disso, né? O Vasco sempre teve isso, o Vasco sempre utilizou a sua base. Os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro são jogadores da base do Vasco, que é Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Então o Vasco é isso. O Vasco não é, claro, tem que sim, é necessário comprar jogadores, mas essa não é o Vasco. Isso não é o Vasco da Gama. O Vasco usa as suas bases, o Vasco usa as suas crias, o Vasco usa as suas joias que nascem dentro de São Januário. Então é isso. Eu acho que é isso, a gente vê ontem grandes atuações de Henrique, grande atuação de Bruno Gomes, impecável no meio-campo do Vasco, dominou o meio-campo do Vasco. E aí a pergunta que fica, né? A gente já tá falando de Bruno Gomes, como ele não era titular com o Ricardo Sapinto, como ele não era titular com o Ramon Menezes, como ele não era titular com o Abel, são coisas que pra mim não tem motivo, não tem lógica. Não tem lógica Bruno Gomes não ter sido titular nessas equipes. Próprio Juninho, Gabriel Peck, Thales Magno, que estava sendo banco com o Ricardo Sapinto. Então a cada vez mais a gente vê a melhora, vê a importância da base. E sem dúvida nenhuma, o dedo de Vanderlei Luxemburgo aí para esses jogadores crescerem cada vez mais. E sem dúvida nenhuma, Luxemburgo vai extrair muito bem de cada jogador. Esses jogadores vão subir de uma qualidade absurda, vão terminar esse campeonato brasileiro, essa temporada em outro nível. E para o Carioca do ano que vem eles vão ter muito trabalho, vão ter muito tempo para crescer, evoluir e dar muitos frutos ao Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma, se manter o professor para a próxima temporada, o Vasco vai respirar aí ares muito maiores. Ontem também, né, ao lado de campo, tivemos aí membros de uma torcida organizada, Guerreiros do Almirante, a GDA, foram ali recepcionar o ônibus do Vasco da Gama e ficaram apoiando o Vasco também do lado de fora do estádio. Uma grande atitude, parabéns, tem que apoiar mesmo e que saudade a gente tá de estar nas bancadas, de estar na arquibancada, torcendo pelo nosso gigante da colina. Outra coisa também relacionada ao jogo de ontem que eu quero falar hoje, foi uma atitude muito linda, muito importante, que realmente mostra a união do elenco, né? Até mesmo após a vinda de Vanderlei Luxemburgo, foi a atitude de Germancano, um artilheiro que quer ser o artilheiro da competição, que briga por fazer gol e quer fazer gol toda a partida. Ele ontem, no momento que teve o pênalti, pegou a bola, porém entregou ela ao Pikachu. É claro, o Pikachu foi pedir, mas ele entregou a bola. Isso é muito difícil de a gente ver no futebol brasileiro hoje em dia. Um centroavante, um homem-gol, que não fez gol na partida, entregar a bola para um lateral direito, né? Que não tem sim uma grande importância no elenco, mas o objetivo dele não é fazer gol. Mas por conta disso, por conta desse jejum, por conta de tantas críticas que o Pikachu recebia, o Cano entregou a bola na mão dele, ele fez o gol. Então realmente mostra a união em que o Vasco tá, mostra que o Vasco quer brigar, o Vasco quer lutar, o elenco tá unido, um vai correr pelo outro e sem dúvida nenhuma isso é importantíssimo para o nosso gigante da colina. E que atitude de Germancano. Depois desse jogo de ontem, o Vasco terminou aí a classificação em 15º colocado, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então aí tá agora do G4 a 17 pontos,
da zona da pré-Libertadores, né, do G6 a 15 pontos e da Sul-Americana a 4 pontos, que é algo que sem dúvidas nenhuma dá para brigar, com grandes chances aí de o Vasco garantir uma vaga em competições internacionais mais uma vez nesse ano de 2021, que conquiste e que vá dessa vez para lutar e não para fazer a mesma vergonha que fez no ano passado. E também, é claro, uma semana agora de treino, o Vasco tem esse período aí agora de uma semana para treinar e enfrentar o Coritiba no sábado que vem em São Januário às 9 horas da noite. E algo importantíssimo que vai acontecer nessa semana, né, é a volta de Martim Benítez. Martim Benítez volta a treinar com o Vasco já hoje. Hoje tem treino no CT, né, um treino mais leve, um treino aí de regeneração com os jogadores. Como o próprio Vanderlei fala, é um pijama training, né? É um treino mais relaxado, um treino mais tranquilo, sem forçar muito os jogadores, porque no final da temporada isso acaba prejudicando. Então temos nesse treinamento a volta de Martim Benítez e o Vasco corre aí para regularizar o jogador para sábado ele já estar disponível contra a partida do Coritiba. O próprio Luxemburgo falou na entrevista coletiva de ontem, ele falou: se Martim Benítez iria jogar em qual posição, ele respondeu: não vou dar privilégio para saber aonde Martim Benítez vai jogar. Ele se recuperou, ele estava com uma lesão, né, antes de sair do Rio de Janeiro, mas vamos ver como vai estar. O importante é que ele está aqui e vamos prepará-lo nessa semana. Vamos decidir, é jogador importante e de qualidade para nos ajudar. Então, sem dúvidas nenhuma, Martim Benítez vai agregar muito ao elenco. E é claro, é uma dúvida onde ele vai entrar. Tem ali no lugar do Juninho, tem no lugar do próprio Iago Pikachu. Acho que essas duas posições atuais são as posições que ele tem chance de entrar, tanto na ponta direita como um meio armador. Mas na minha opinião, o Juninho vai ser sacado para a entrada de Martim Benítez. Mas o Vasco com muita qualidade, um Vasco forte e um Vasco brigando aí por coisas maiores nessa competição. Rapaziada, muito feliz com a vitória, tenho certeza que você também está muito feliz, acordando numa segunda-feira bem tranquila e bem feliz com o nosso gigante da colina. Então, rapaziada, se você curtiu o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos. Vamos que vamos, um novo Vasco, um Luxemburgo, um Vasco diferente, um Vasco que briga e um Vasco que sem dúvidas nenhuma vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Se você curtiu, mais uma vez te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.